Que a providência venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Você já falou um dia para Deus: Senhor, eu quero dar 10 mil de dízimo. Talvez tu fale assim: tá louco. Mas se tu der 10 mil de dízimo, você está ganhando 100 mil por mês. Imagine hoje você falar assim: ó, Senhor, um dia o meu salário que eu ganho hoje vai ser simplesmente o meu dízimo. Não precisa ter fé, precisa ter princípio. Se Deus encontrar a verdade no teu coração, Ele faz do teu salário o teu dízimo. E aí tu vai ver o quanto você vai ganhar. Deus é fiel, irmão. Ele não é homem. Ele não é homem. E muitas vezes nós viemos diante de Deus achando que Ele é homem. Ele não é homem. Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta aí, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria muita atenção de vocês aí nessa ministração. Vocês vão se identificar com algumas verdades que vão ser faladas. Alguns vão... O Senhor vai levar a lembrança de algumas coisas do passado, na infância, na juventude, alguns tempos atrás. Vai lembrá-los da onde vocês passaram. Hoje eu estava meditando, estudando algumas coisas. E existe um Jesus que eu não conheço. Esse é o título dessa mensagem. Existe um Jesus que ainda nós não conhecemos. Até por muito ou pouco tempo, as pessoas têm conhecido o menino Jesus. Têm conhecido Jesus, filho de Maria. Observe o que eu vou lhe falar. Quando criança, nós tínhamos as experiências da escola bíblica, ou do que nos apresentaram. Talvez quando menino, os professores nos falaram de Jesus, porque alguns pegaram aqui, que nós tínhamos uma matéria, estudo religioso ou religião, quem pegou? Então era rezado dentro da sala de aula e tinha uma matéria que trazia princípios, como era importante, independente que era católico, mas como era importante, porque eram frisados os princípios dentro de nós. Então a gente observa assim, ó, quando criança, teu pai e tua mãe falavam: meu Jesus, Nossa Senhora, Virgem Maria. A gente tinha muitos gatilhos assim que nos mostravam o Jesus que talvez os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios nos mostraram. Quando criança, você não conhece o Senhor. A maior experiência da criança com Deus é através dos pais, dos avós, dos tios que nos apresentam quem era Jesus. Então nos ensinavam que ele talvez, ele estava na imagem. Imagina uma criança olhando para a imagem. Nos ensinaram ele numa historinha que Jesus, ele nasceu lá no meio das vaquinhas, do presépio. Eu me lembro que a minha mãe tinha, até hoje tem, lá deve ter uns 50 anos, de uns presépios, bichinhos assim. E chegava perto do Natal, nós montava aquela árvorezinha e botava os presépios, o menino Jesus ali, José, Maria, entende? Os 3 reis magos. Então é essa visão do que nós temos de Jesus. Então Jesus que nos direcionaram. Talvez o Jesus que tu aprendeu na catequese, talvez o Jesus que tu aprendeu na escola bíblica, é um Jesus de uma história contada. Vai pegando. É um Jesus que nos desenharam. Então, quando criança, você não tem mentalidade. A criança, ela se move pelo que ela vê. Eu me lembro que é difícil falar, mas vai mexer com vocês. Então, quando nós éramos católicos, nós fazíamos a via sacra. Quem participou? As irmãs beatas aí, os católicos.
Então nós passávamos por aquelas vias e Jesus só apanhando e sofrendo e caindo, e chicoteado, espancado. Imagina uma criança vendo isso. Aí tu olha ele pendurado no madeiro, assim, todo arrebentado. Escute o que eu estou dizendo para você. Já nos apresentaram desde pequeno um Jesus que sofre. Na juventude, na adolescência, a gente já tem a mente mais aberta. Então qual o Jesus que tu via? Um Jesus com uma chapinha. Uau! Até com blush. Com uma maquiagem lindo, belo. Uma pele ariana, uma pele branca, com os olhos azuis. Com as mãos abertas assim, tipo, recebam. Na adolescência nós não queríamos conhecer. Então, nós seguimos o que os pais nos direcionavam. Levanta que tem que ir para o culto. Vamos que tu tem que ir para a missa. Nós queríamos jogar videogame, queríamos jogar bola, queria estar envolvido com outras coisas. Nós queríamos estar olhando um programa de TV. Então, nos induziram, e aí nesse meio tempo de acredita e não acredita, o que nós vimos? Vimos mais uma vez um Jesus crucificado. Não íamos porque tinha algo novo, vai pegando. Nada nos chamava atenção. Quando nós chegamos ao nível de adulto, qual era a nossa identificação com Jesus? Imagens. Então, quem tinha uma imagem dentro da sua casa, significava que o Senhor estava ali. Nosso relacionamento com Jesus sempre foi pelo visível. Foi pelo que nos falaram. Foi pelo que nos mostraram. Foi pelo que nos deram. Foi porque tentaram nos alinhar. Então, escute, pelo fato de nós viemos de uma cultura religiosa, porque o Brasil tem uma cultura religiosa. E essa é a dificuldade de uma geração. A dificuldade é que para Jesus, para nós, ele é informações. A dificuldade é que Jesus, para muitos, é só de ouvir falar. O Jesus que a religião te apresenta, ou o Jesus que a teologia expressa. Irmão, escute o que eu vou te dizer. Quem é Jesus para você? Não, essa pergunta vai ter que ser muito forte para ti. Olha o que eu vou te dizer. Há um estudo aprofundado e que diz que aproximadamente existe 622 milhões de evangélicos cristãos pelo mundo. E dessa fatia, 50 milhões são do Brasil. A minha pergunta para ti é: nós estamos crescendo em quantidade ou qualidade? Vai pegando, vai entrando em profundidade. E nesse número bem específico, eu vou te falar uma coisa. Segundo um estudo que mexeu muito comigo, apenas 1/3 de 622 milhões de pessoas estuda as Escrituras ou tira um tempo de oração. Por isso que o Jesus para muitos está crucificado no madeiro. Por isso que o Jesus para muitos é uma informação. Por isso que Jesus não influencia a vida de uma geração. Por isso que o nosso Jesus está morto, pendurado no madeiro. Para muitos ele não ressuscitou. Porque entende uma coisa, nós saímos de um sistema religioso para entrar para uma religião. E aí, irmão, você não vai conhecer Cristo num culto de domingo. Você não vai conhecer Cristo pelo um homem falar. Você vai conhecer Cristo num lugar chamado intimidade, num quarto fechado, rasgando o seu coração e dizendo: eu quero te conhecer. 1/3 de todo esse grande bolo são aqueles que o conhecem.
E isso aqui vai mexendo muito comigo. Olha o que eu vou te dizer. Muitos de nós têm a Bíblia que nem um amuleto na estante. Se pegar a chave do carro de alguns e botar dentro da Bíblia, nunca mais acha a sua chave, porque ela não está sendo aberta. Há um estudo feito agora. A pessoa que lê a Bíblia no celular, em 3 meses, ela não dá mais prioridade. Pode ser um plano bíblico, um estudo bíblico. Não, eu leio diariamente. Não, o celular ele me manda uma mensagenzinha. Mas aí a Bíblia concorre com TikTok, com Instagram, com Facebook, com YouTube, concorre com um monte de aplicativo. Nós estamos perdendo o relacionamento. Nós somos expressivos em números. Deus não quer quantidade, nunca foi isso. Gideão, não é 180 mil, são só 300 que estejam na minha presença. Nunca foi quantidade. Nunca foi. E aí nós estamos vendo uma geração doente, que usa o nome de Cristo para blasfemar, para amaldiçoar, para pecar. Qualquer nuvem aí humana usa o nome de Jesus. Jogadores de futebol mostra a camiseta, Jesus eu te amo, mas no outro dia está numa maloca, está se deturpando com outras mulheres. Você vê sim uma geração que está completamente perdida. Vou lhe fazer uma pergunta. Nós cremos realmente nesse livro? Você crê nas verdades que elas dizem para você? A Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Agora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você observou que tem muita gente que lê a Bíblia e continua atado, continua pecando, continua amarrado? Por quê? Esse é o Jesus que eu não conheço, irmão. Nós estamos falando dele, mas não conhecemos ele. E o pior é que não conhecemos ele e ainda dizemos, Deus falou comigo. Não, Jesus falou comigo. Nós não conhecemos a ele, estamos afirmando que ele falou comigo. Escute uma coisa, irmão, para Deus falar comigo eu tenho que andar do jeito dele. E sabe como é que ele anda? Santidade e renúncia. Santidade e renúncia. Eu vi um estudo que de todas as personalidades de pessoas conhecidas pela terra, Jesus é a pessoa mais conhecida e a menos importante para as pessoas. A Bíblia, desde quando surgiu os primeiros manuscritos, é o livro mais conhecido e o menos lido. Porque nós estamos numa geração que na realidade não conhece Jesus. Nós conhecemos um Jesus que os homens mostram. Jesus te ama, vem do jeito que tu está. Nós conhecemos o Jesus do amor, que até tem um partido aí que ama igual. Nós conhecemos um Jesus que te permite tudo. Meu irmão, se você observar o que ele falou, se você ler realmente o que a Escritura falou, ele nos leva numa régua muito alta. Ele não dá rego para homens, para mulheres, ele tem um princípio estabelecido. Escute, Jesus não precisa de você, é você que precisa de Jesus. O Jesus que eu ainda não conheço, porque se tu conhece a Cristo, uma única coisa que você não quer mais é pecar.
Se você conhece Jesus das Escrituras, ele falou assim, ó, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim causar divisão. Aquele que ama mais o seu pai, aquele que ama mais a sua mãe, aquele que ama mais o seu filho, aquele que ama mais o seu dinheiro, aquele que ama mais a sua empresa, aquele que ama mais as coisas e pessoas mais do que a mim, não é digno de mim. Imagine, Jesus fala isso em Mateus 10:34, mas Lucas 9:23, ele falou assim, ó, vocês querem andar com Jesus verdadeiro? Vocês querem andar comigo? Então pega a tua cruz e siga-me, e negue-se a si mesmo dia após dia. Agora começa a entrar num confronto do Jesus que nos apresentaram e do Jesus da Bíblia. Esse Jesus da Bíblia, o povo não está conhecendo. Que ele manda nos criar vergonha na cara, que manda nos arrepender, que manda ter uma mulher só, que manda ser um homem de caráter, que manda se matar aos pés dele. Desse que fala assim, ó, a porta é estreita e poucos acharão. Ele fala assim, ó, salvação eu te dei de graça, agora o resto tem um preço e é altíssimo. Para andar comigo vai ter que ser igual a mim. Nós estamos só falando de um Jesus que ama. Nós estamos não falando de um Jesus que nos desenharam. Sabe que o Jesus que nós estamos falando, desse de chapinha, de blush, desse. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Um dia falaram assim, oh Jesus, homem bom. Ele disse, bom é o meu Pai que está nos céus. Nem Jesus se titula um homem bom. Ele entende o poder do propósito. Ele entende o poder do que ele está nos ensinando. Eu quero que você compreenda do que nós estamos falando. Irmão, a conversão é algo totalmente poderoso. A conversão é para te deixar parecidinho com Jesus. Jesus, ele é totalmente desconhecido pelas pessoas. E estão usando o nome dele. Você já viu qualquer um fala em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus? Não, nós estamos citando refrões, palavras evangélicas. Olha aqui para mim, o fato de você estar no culto não quer dizer que você anda com ele. Só anda com ele quem larga a sua vida e decide pegar a sua cruz e segui-lo. Agora, seguir do jeito dele não é para qualquer um. Deus se eleva numa régua alta. Eleva-nos numa régua alta. Estamos falando de Jesus e não conhecemos. Os homens falando, andando junto. E falando, nós achávamos que ele era o mestre. Achamos que ele seria o Salvador. Jesus no meio deles perguntou, o que aconteceu? Tu não viu? Tu não sabe o que aconteceu? Mataram o mestre. Escuta uma coisa, ele está no nosso meio e nós só estamos falando das coisas que estão vendo. Você só consegue falar das coisas espirituais quando você desaparece do que você está vendo e entra num quarto que ninguém te vê. Quando tu entra num quarto que ninguém te vê, você vê aquele Jesus que está desconhecido ao povo. Você vê um Jesus que ele está ressuscitado. Você vê um Jesus que é vivo, um Jesus que transforma, que traz uma verdadeira conversão. E você começa a mostrar Jesus não como as pessoas querem ver, mas começa a mostrar Jesus através da tua vida. Pois um homem e uma mulher que anda com Deus, ela fala que nem Jesus, ele anda que nem Jesus, ele vive que nem Jesus. Porque você entende, depois que você descobriu o caminho do secreto, o caminho do quarto, o caminho do escondido, você sai de lá parecidinho com ele. E aí você pode saber, as tuas atitudes são que nem dele, a sua forma de viver é a forma dele, a sua forma de agir é o jeito dele. Porque aí você morreu para esse mundo. E aí quando você morre para esse mundo, você tem a convicção de dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Jesus habita em mim. Nós temos formas de andar com ele.
Jesus, Ele andou no nosso meio. Ele andou. E é tão profundo como o ser humano é, que Ele escolheu 12. Dos 12, um traiu. O outro não cria. O outro deu as costas. O outro estava por interesse. O outro não estava nem aí. E alguns no pior momento o deixaram. Você acha que mudou? O mesmo povo que Ele cuidou, o mesmo povo que Ele alimentou, o mesmo povo que Ele libertou. Olha o que eu vou dizer para você. Quando você só vive pelo Cristo que tu vê, você nega Ele na primeira dificuldade. O mesmo povo, num dia de opressão que começaram a oprimir, e falaram assim: fala Barrabás. Se tu não tem um relacionamento com Ele, irmão, o mundo te faz pecar. Homens de intimidade que conhecem a Jesus, não o Jesus que homens estão falando. Se tu conhece a Cristo, tem homens que estão mentindo no altar, falando: não, o meu Jesus fala lá em Marcos, não, o meu Jesus fala lá em João, não é isso, porque eu estou no quarto e o mesmo Jesus que eu leio na Bíblia, Ele habita dentro de mim. Não, você não negocia, você não aceita o que os homens estão falando. Se está fora da Bíblia, tu fala é fogo estranho. Se está fora da Bíblia, tu fala não está escrito isso. Sabe por quê? Homens que conhecem a Jesus são homens cheios do Espírito Santo. Homens que não negociam a verdade. Homens que andam conforme a Bíblia instruiu. E não é porque você está num culto que você anda com Ele. Existem princípios que não podem ser negociáveis. Por isso que homens que entendem o caminho, o que está faltando para essa geração é a intimidade. Você quer ver uma coisa que é negociável? Hoje foi um domingo. Lazer, conforto, passeio. Hoje foi um dia de descanso, de comer bem, sei lá o que você fez. Perfeito, temos que viver. Mas quem que é discípulo de Jesus? Que pelo menos esteve na presença dele 1 hora. Quando você não tem uma vida com Ele no secreto, você nega Ele no visível. Olha como é forte. Quando Jesus pegou 3 para intimidade: Pedro, João, Tiago, vem comigo. Vocês são os homens que eu confio. Vamos orar comigo. O pior momento de Jesus. Ele chegou a uma certa parte do monte e falou assim: fiquem aqui, orem comigo, vigiem comigo, orem comigo. A minha alma está angustiada, eu estou aflito. Eu vou entrar mais adentro e falar com o Pai. O que ele estava dividindo? Eu preciso de homens que fiquem comigo. Eu preciso de mulheres que estejam comigo, porque vai acontecer tanta coisa nesses dias. Eu preciso que alguém esteja firme comigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai acontecer tantas coisas. Vai acontecer, tem muita coisa que está por vir. O anticristo está para botar cara. Alguém fica comigo? Meu Deus, talvez vai vir tormentas violentas, coisas que a tua mente não discerne. Talvez vai vir um tempo muito ruim para esse governo. Eu preciso que alguns fiquem comigo. Era isso que ele queria dizer. Ele entra mais para dentro, ele rasga o coração, porque Jesus, ele tinha um dom que não está em 1 Coríntios 12. Ele tinha um dom transcendental. Ele conseguia ver além dos tempos. Então ele viu que ele ia passar no sofrimento. Ele viu que ele ia passar naquela via sacra. Ele viu que ele ia sofrer na cruz. E quando ele volta para dividir, porque talvez ele queria: eu trouxe uma revelação para vocês, as coisas vão acontecer assim. Então ele encontrou Pedro, João e Tiago dormindo. Olha o que eu estou dizendo para você. Se tu não consegue ficar firme no secreto, possivelmente você não vai ficar firme no visível. Sabe por que ele pegou Pedro, João e Tiago? Por que ele não pegou Mateus, Bartolomeu, Marcos? Por que ele não pegou os outros? Por que ele pegou os 3? Porque aqueles 3 pelo menos tinham uma vida de oração. E o resto, irmão, se move pelo visível, vai pegando. E muitos de nós só conhecem um Jesus visível. Você quer ver uma coisa? Olhem para mim. Está todo mundo aqui tranquilo, ouvindo a Bíblia. E se entrar uns caras agora aqui, ó, caiu com metralhador e fuzil para cima. Já pega um, já mata um na porta.
Agora eu quero ver quem é crente e botar o fuzil na tua cara e dizer assim, ó, você permanece, você crê no teu Deus, você aceita, eu quero ver. É porque agora esse evangelho é muito tranquilo. Tu escolhe a maneira que tu quer congregar, do jeito que tu quer congregar. Tem o evangelho para prosperidade, para cura, para libertação, palavra de coach, de autoajuda, de amor. Tu escolhe a maneira que tu quer. Mas o Jesus verdadeiro, você não escolhe maneira, você escolhe a verdade, que é a única e eterna. Verdade inegociável. Se entrar agora aqui o Islã, os psicopatas, os terroristas, eu tenho certeza que a grande maioria nega. Nega porque está preocupado com o visível. Nega por não ter vida com ele. Você tem vida de intimidade para suportar. E aí nós falamos que amamos Jesus. Eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus. Se você ama Jesus, você odeia o que Jesus odeia. E Jesus odeia o pecado. Se você ama Jesus como você ama Jesus, você tem que ter no mínimo caráter, vergonha na cara e andar sobre aquilo que ele falou. Ouvimos a verdade, mas andamos na mentira. Ouvimos a verdade, falamos que somos cristãos, mas a atitude é de corrompido. Ouvimos a verdade, mas ela é mentira na nossa boca e na nossa vida. Esse é o evangelho desconhecido. Esse é o Jesus que eu não conheço. A pior geração que nós estamos vendo. Geração de marionete. Qualquer um te controla. Geração que não tem conhecimento, sofre por falta de conhecimento, padece por falta de conhecimento. Uma geração que se bater o pé corre. Ai, olha o que falaram de mim, olha o que fizeram. Ai, meu Deus. Uma geração que não conhece o Evangelho. O Evangelho é sofrimento, mas o Evangelho te dá uma vida eterna. Jesus não te prometeu nada, não te prometeu casa, carro, dinheiro. A única coisa que Ele prometeu, que você teria uma cruz e queria carregar, mas teria uma eternidade com Ele. Mais nada. Esse Evangelho hoje está muito... Ai, que Jesus bom. Ai, que delícia. Aqui dentro, lá fora, nós vivemos que nem filisteus. Lá fora, somos iguais fariseus. Estamos traindo Jesus por poucas coisas. Estamos quebrando o princípio por poucas coisas. Estamos retrocedendo por poucas coisas. Quando a gente começa a ver quem realmente Cristo é, eu vou lhe dar um conselho para vocês. Deus botou no meu espírito hoje, não, eu posso dizer. Estava no quarto orando do Espírito Santo, eu tenho um monte de livro pré-começado, finalizado, terminado. E olha, eu tenho um livro com meu pai e falou assim, ó, me dá que eu posto. Eu tenho uma insegurança, não porque eu não creio, eu sei o que eu carrego. Mas hoje Deus falou assim, ó, escreva um livro para mim. Sobre o que sai da boca de Jesus. Cara, eu tenho um livro sobre unção que é violento. Eu conheço muito sobre batalha espiritual, dá para escrever muita coisa. E de Jesus. O conserto, o alinhamento. Escrever sobre unção, tu fala, uau. Escrever sobre batalha espiritual, tu fala que tremendo. Agora, escrever sobre o conserto, ninguém quer. Alinhar sobre o conserto, ninguém quer. Talvez do jeito que estamos, não subiremos. O Evangelho de Jesus é pesada a palavra. O Evangelho de Jesus não é para qualquer um, irmão. Você é cristão mesmo? Se faça essa pergunta para dentro de você. Quanto tempo tu passou com Ele hoje? Simples assim. João, Pedro, Tiago. Acorda, Pedro. Cara, nem uma hora.
Se diz que é meu discípulo, nem uma hora pode estar comigo. Talvez no nosso dia hoje de descanso, de repouso, no nosso dia de aconchego, no nosso dia de visita, é o dia que Satanás está articulando coisas violentas contra ti e a tua casa. E aí mais uma vez, não, mas eu não dormi. Não dormiu no sono com os olhos fechados, mas está dormindo no propósito. Nós temos trocado, irmão. Jesus, no coração de muitos, Jesus não é prioridade. Não, eu vejo. A prioridade é buscar primeiro a minha vontade. Buscar primeiro as minhas coisas. E o resto eu dou para Jesus. Você já observou? Faz um balanceamento. Quanto que tu tem depositado de oração? Eu não estou falando desse ano. Porque é impossível, irmão. Depois de uma conversão. É impossível depois de uma conversão. Sabe quando eu vejo que alguém realmente anda com Cristo? Não é porque eu vi a vida dela passada. Ah, eu era ladrão, agora eu não roubo. Ah, sai daí, irmão. É o quanto eu vejo o fruto do Espírito e a palavra impregnada. Por isso que esse relacionamento, irmão, não é para qualquer um. Jesus não vem no visível. Ele falou assim, ó, vão dizer que o reino está lá. Todo mundo corre para lá. Não, o reino está naquele homem. O reino está nessa conferência. Todo mundo, as conferências estão lotadas, estão correndo atrás dos homens. Ele falou assim, o reino não vem invisível. O reino vem invisível. Como você vai entender o Jesus da Bíblia, irmão? As palavras que ele falou endói de uma geração. Como tu vai conhecer que um Jesus que fala assim, ele olhou para um prédio que foi levantado em 27 anos, ele falou, eu destruo esse prédio em 3 dias. Como? Por que as pessoas o crucificaram? Porque não conheciam o Jesus visível. O Jesus visível dava um tapa na cara dele, ele dava o outro lado da face. O Jesus visível, ele correu quando a multidão tentou pegar ele. Um Jesus visível que cirava, dava de chicote nos outros. Isso aí é o meu Deus. Esse meu Deus aí. As pessoas tratavam Jesus como bunda mole. O quê? Estão te oprimindo. O que os homens diziam? Tu não tem nada. Me mostre o teu reino. Me mostre o teu reinado. Ele falou, não é daqui. O problema nosso é que nós queremos ver as coisas aqui. Desculpe te frustrar a tua fé humana. O que Deus tem para ti não é visível, é espiritual. Mas só o espiritual tem poder de trazer o visível. O problema é que ovelha se mistura com ovelha e fica parecida com ovelha. Querido, o Senhor está procurando homens radicais. Está procurando mulheres radicais. Está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a andar do jeito de Cristo. Está procurando homens e mulheres que tenham marcas nos joelhos. O que está por acontecer? 623 milhões de evangélicos cristãos assumidos pelo mundo. 50 mil no Brasil. 50 milhões no Brasil de crente. E o Brasil não está mudando. Por questão, o governo está mais corrupto, o crime aumentou. Você vê se um Brasil tão ruim de estar. Peraí, mas os evangélicos estão crescendo. Esse é o problema. Nós estamos crescendo no visível e diminuindo no espiritual. Estamos crescendo no meio dos homens e sumindo da face de Deus. Deus quer nos levar para a profundidade. Olha aqui para mim. Nada vai mudar. As escrituras estão abertas. Deus está no seu trono. Se Ele encontrar homens e mulheres que comecem a andar do jeito das escrituras, você atrai os olhos de Deus para você. Quem vai ser o libertador dessa geração? Quem vai ser? Quem vai levantar a sua história? Quem vai ser o homem que Deus usa? Quem vai ser a mulher que Deus usa?
Ok? Não se ofendam comigo, meus irmãos. Mas aos olhos de Deus, é o pior momento da igreja. Sabe por que os homens da África vivem um avivamento? Você sabe? Todos os africanos que eu trouxe no Kairos, que eu conheço, são homens incendiados. Você sabe por que Deus usa eles tanto? Eles não têm a abastança de comida que você tem. Eles não têm condições de ficar 8, 10 horas no Instagram, no YouTube e Facebook. Eles não têm as possibilidades que você tem. Eles só têm o Senhor. Eles só têm a presença. Você já viu que nós só buscamos a Deus profundamente quando nós precisamos de um milagre? Você já viu que essa cultura brasileira que deixa Deus para o segundo plano, e aí quando acontece uma coisa desgraçada na tua vida, Deus vira o primeiro plano? Você já viu o quanto que nós somos acomodados? Você já viu o quanto nós somos limitados para Deus? Você já observou o quanto que nós colocamos Deus para segundo plano? Nós queremos dar o nosso jeitinho. Nós fizemos toda a nossa vida. O que vai ser amanhã? Amanhã a gente levanta, corre, e aí toma um banho, e já vai trabalhar, já pega as coisas, já vai lá, trabalha, e o dia todo aquela correria, e pá, e pum. E aí a única oração, obrigado, Senhor, pela essa comida. E aí passa o dia todo, e chega de noite, e vão estudar, ou vão buscar, e aí quando no final da noite, Pai, eu entro na tua presença. 5, 10 minutos. Irmão, olha aqui para mim. Deus não quer resto. Deus não quer sobra. Deus não quer esmola. Deus quer o teu melhor. Não quer nem o teu melhor. Deus quer o teu tudo. Tudo. E nós queremos ter resultados em Deus sem ter um relacionamento com Deus. E se não dá certo, nós culpamos a igreja, o apóstolo, o pastor. Não tem como ter um resultado onde você não andou. Porque senão você vai conhecer o Deus visível. Vai conhecer o Deus pendurado no madeiro. Para conhecer Jesus vai ter que olhar uma imagem. Ei, a porta está aberta. A porta está aberta. Sabe o que dentro de mim eu me pergunto? Quanto tempo nós gastamos em coisas que não edificam? Não é pecado você ver uma série. Não é pecado você ver um jogo. Não é pecado você ter um lazer. Nada disso é pecado, irmão. Nada disso é pecado. Eu vou te falar uma coisa muito profunda. E nunca esqueça disso. O Espírito de Deus falou comigo uns 2 anos atrás. Porque nós estávamos num tempo dos irmãos, não cabe dizer, força de pecado. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo tanta coisa no nosso povo, no meio da igreja. E aí tu vai ministrando as igrejas e uma atuação diabólica, demoníaca, satânica. Deus me falou assim, ó, isso não é pecado, isso é caráter. Pecado para mim é deixar de me buscar. Meu Deus. E eu achando que o erro das pessoas era pecado. Deus não falou, isso já é o caráter deles. O que eles estão passando, eles estão mostrando que são. Pecado para mim é deixar de estar na minha presença. Que quando tu deixa de estar na minha presença, tu começa a pecar. Mas se tu permanece na minha presença, tu para de pecar. Então, 90% da nossa vida tu resolve num quarto de oração. Tá, e os outros 10? Os outros 10 é só criar vergonha na tua cara.
90% fica com ele lá. É impossível um homem, uma mulher entrar na presença e não mudar. Não, é impossível um homem e uma mulher entrar na presença e não cumprir princípio. É impossível um homem e uma mulher entrar na presença que não mostre os frutos do Espírito. E aí nós estamos vendo uma geração se desviando. Uma geração que não quer ser confrontada. Uma geração mimada. Uma geração que recebe um não, parece que recebeu uma facada. Sendo que a primeira vez que Deus falou com o homem, ele fala, não comeis. Primeira vez que Deus falou com o homem, a primeira palavra que saiu da boca de Deus é não. Olhe para mim, nós temos recebido tantos sims. Venha como está e permaneça como é. Não precisa mudar, Ele te ama. Permaneça pecando, Ele te amou. Eu ouvi há pouco tempo de um pastor dizendo assim, não precisa mais orar. Eu ouvi de um pastor, irmão, nego velho, tem idade para ser meu avô, nem meu pai. Não precisa mais orar, está tudo feito. O Senhor já fez na cruz, é a graça que está sobre você. Não precisa mais orar. Meu irmão, se eu não orar, os demônios tomam conta. Se eu não orar, eu bato cal. Se eu não orar, se levanta tudo. Se eu não orar, uma opressão. Já orando é uma guerra, imagina se não ora. Sabe o que está acontecendo? Mateus 6,33 está sendo arrancado. Espera aí, ninguém está querendo mais buscar. Vamos viver pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus para você. Permanece como tu tá, cara. Você não vai para o inferno. Assim diz Satanás, capítulo 2, versículo 1. Viva do jeito que você acha que entende. Olha aqui para mim. Existe princípio que você quebra que você vai colher. Eu não amaldiçoo ninguém. Eu amaldiçoei da minha vida só um prédio até agora. Nunca amaldiçoei ninguém. Nem os que saem, os que levantam, que falam mal, porque automaticamente eu sei o princípio que está, já vai colher automaticamente. A Bíblia diz que para cada manhã tem o seu mal. Agora escute uma coisa aqui. Não é porque o seu pai é crente que tu é crente. Não é porque o seu pastor tem fé que tu vai ter fé. Todos vão ter que apresentar as suas vidas ao Senhor. Todos vão ter que chegar na presença dele. Foi pesada, mas está aqui. A minha cruz. Olha aqui para mim. A conversão é bênção, mas também te traz sentença. O mesmo Cristo que fala assim, ó, Lázaro, vem para fora. Ele também falou que morra essa figueira. A mesma unção que levanta os mortos matou Ananias e Safira. O mesmo princípio que botou Pedro como líder da igreja foi o mesmo princípio que botou Judas enforcado. Querido, escute com muito respeito. Eu creio que é essa geração que vai ver Jesus. Eu não sei o quanto que você crê. Eu creio que essa geração vai ser arrebatada. Meu Deus, irmão. Era para você estar dando glória a Deus. Eu acredito que nós vamos ver Jesus. Eu acredito que o anticristo já está no nosso meio. O problema não é ver Jesus e o anticristo. O problema é, você tem convicção que a sua vida está batendo pelas escrituras e você vai subir? O caminho estreito é para todos, irmão. Todos vão dar conta. Todos vão dar conta. Todos. Hoje eram eu acho que eu liguei mais de 17 vezes para minha mãe hoje. Tem dias que ela atende, ela não atende. Para que eu ligo? Ah, porque é tua mãe. Não.
Para ela só falar isso aqui, ó. Primeira palavra que eu digo, bênção, mãe. Ela fala, eu te abençoo, meu filho. Ela não está na mesma fé que a minha. Mas eu estou no princípio que fala que quando eu honro pai e mãe, vai bem todos os meus dias e os meus caminhos. Princípios. Irmão, eu procuro não pecar, não é porque eu sou bom, eu não sou bom, eu sou um cara muito ruim. Eu procuro não pecar para que eu não pague, para que eu não padeça, para que eu não caia em legalidade. Eu procuro andar como as escrituras estão mandando, porque vai chegar dias delicados, cara. Dias delicados. Você quer cuidar bem da sua esposa? Olha o que a Bíblia diz. E você, esposa? Quer cuidar bem do teu marido? Olha o que a Bíblia diz. E você, varão, quer ter a tua salvação? Ande como a Bíblia diz. Caso contrário, você só vê o Jesus que te mostraram. Esse Jesus que eu não conheço. Existe um Jesus que nós temos que conhecer. Nada substitui o secreto. Nada. Nada. E vou dizer para ti, você tem 24 horas. Ele te pediu 1 hora. Assim como Deus ordenou o dízimo até os dias de hoje como obrigação. Ele fala, a lei vem em Moisés. E o primeiro dizimista foi Abraão. Não tinha um pergaminho, um livro sagrado. Quando Abraão dizima com Melquisedeque, Deus inspirou ele no Espírito. Ele fala assim, me dê a 10ª parte de tudo. Se Deus dissesse para você, me dê a 10ª parte do teu dia para mim. Quem é que é bom em matemática aí? Nós temos 24 horas. A 10ª parte seria o quê? 2h40. Você consegue ficar 2h40 na presença? Ele está te pedindo 1 hora. Apenas 1 hora. Querido, se tu não consegue pegar a Bíblia, se tu não consegue ler ela, se você não consegue tentar compreender, se você não consegue ficar pelo menos ali meia hora na Bíblia e meia hora com Ele, ou fique 1 hora com Ele, como você vai se dar com as forças malignas? Como que você vai ser discípulo? Como que tu vai alcançar as bênçãos que são espirituais? Como você vai dizer, como que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? E o pior é que muitos se enganam e mentem para si mesmo, dizendo que eu sou, eu conheço, eu tenho, eu faço. Não acredito. Não acredito. Você não pode deixar de conhecê-lo. Talvez você não tenha mais o mesmo pique, a mesma saúde, a mesma perseverança, mas Ele revigora e renova as tuas forças. Talvez nós estamos pecando. Olhem para mim, por favor. Tudo que eu falo com vocês aqui, mesmo que tu acha que dói, eu falo com respeito. Porque talvez está aqui dentro o homem ou a mulher que Deus vai levantar para essa geração. Talvez está aqui dentro o homem e a mulher que Deus vai usar. Agora, por favor, irmão, se Ele te levantar ou não, não sai do secreto. Pelo menos 1 hora. Olhe para mim. Olhe para mim. O dia que Isaías teve um encontro com Deus. Imagine Isaías. Isaías botava peso em todo mundo, porque ele conhecia as Escrituras. Deus deu uma revelação de quem era Cristo.
Isaías trouxe uma revelação para a terra dizendo quem era Cristo. Ele é um dos profetas messiânicos. E pelo fato, Deus deu um dom. Olhe para mim, o fato de tu ter um dom não quer dizer que Deus está contigo. Olha aqui, vou te ensinar uma coisa. Eu sou Deus, amém? Essa toalha é um dom. Eu dei um dom para ele. E voltei para viver o que eu tenho. O fato de Deus ter te dado um dom não quer dizer que Deus anda contigo. Dom o ímpio tem. Dom o mundo tem. Intimidade ele não me dá. Intimidade eu construo. E o que falta para essa geração é intimidade. Porque se você não tem intimidade, qualquer vento de doutrina te leva. Qualquer probleminha te leva. Qualquer mimimi te tira da presença. Qualquer coisinha tu fica ofendido. Qualquer coisinha tu grita. Por isso que eu vou dizer uma coisa profunda, profética e eterna. Entra por secreto e permanece. Entra. Quer ver Deus mudar a tua vida? Você está esperando o quê? No advogado? No médico? No empréstimo do banco? Você está esperando o quê? Que alguém venha e dê um conselho para mudar a pessoa para você? Isso nada vai acontecer, irmão. Agora, quando você entra para o secreto e permanece, você conhece um Jesus que ele estava invisível, um Jesus desconhecido. Você não vai ver ele com os olhos humanos, com chapinha, com blanche, com olhos azuis. Você vai ver ele pegando fogo dentro de você. Você vai ver ele como uma chama viva. Você vai ver algo que te consome. Quando você começar a cometer as primeiras intimidades com ele, você vai ver que ele vai te tirar o sono, vai te tirar a fome, vai te dar um prazer, vai te dar fome e sede, vai te dar um desespero. Aonde você for, esse Jesus desconhecido vai ficar conhecido no meio dos homens através da sua vida. Entra para ele. Mergulha com ele. Não negocie princípios. Leia as escrituras. E não vá atrás de ninguém, irmão. Quando você conhece, é horrível tu conversar quando alguém conhece. Porque quem se conhece não negocia. Quando você conhece o Cristo que está escondido, que é um tesouro incrível, poderoso. A Bíblia diz que poucos acharão. Bater e abre-a. Buscai até me achar. Sabe o que está dizendo em Jeremias 29:13? Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Você precisa criar uma cultura de relacionamento. Precisa criar. E vou dizer, irmão, para tudo que está por vir, se você não tiver uma vida, profundidade, muitos não vão suportar. Porque o que é confusão na mente? A confusão na mente é que isso aqui é Jesus. Vim num culto dizimar, ofertar, ceiar, ouvir uma boa palavra, isso é ter Cristo. Não, isso é uma religião. Isso é uma religião. Eu vou continuar essa palavra em diversas vezes. Isso é uma religião. Jesus, ele quer uma profunda intimidade. Você notou? Essa geração procura uma relação. É que nem alguém atrás de uma prostituta, só quer uma relação. Jesus, ele quer com você um relacionamento. Só que a diferença de o homem em Jesus, ele do relacionamento dele, ele quer com aliança. Aliança. Se você tiver essa aliança com ele, essa profundidade com ele, nenhum mal chegará até tua tenda. Nada, absolutamente nada te causará dano algum. Entra nele. Entra nele. Você tem 24 horas.
Deu 1 hora. Pensa em um horário aí. Vou perguntar para cada um agora aqui. Pensa um horário aí. Pai, esse horário não dá porque vai estar dando a novela. Queima ela, Satanás. Não, esse horário não dá porque está dando o jogo da dupla Grenal. Toca fogo, ainda mais na cor azul, Senhor. Não, esse horário não tem como porque eu vou estar descansando. Irmão, olha aqui para mim. Jesus falou, o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Vou te ensinar uma coisa. Tem 2 copinhos aí, amor? Me traga 2 copinhos lá, se tem lá. Vê se tem. Eu preciso de 2 copinhos, ligeiro. Alguém me ajude, 2 copinhos aí? Aí, esse é ligeiro. Glória a Deus. O varão foi lá em cima buscar. Escute uma coisa aqui. Preste atenção. Cada vez que você entra nele, olha aqui, 1 hora de secreto. No outro dia, 1 hora. No outro dia passou um pouquinho, 1 minuto e 10. No outro dia, 1 minuto e meio, 1h30. Assim, cada vez que você entra nele, você vai se enchendo. Você vai se enchendo do Espírito, se enchendo da presença, se enchendo da glória. Vai chegar um tempo que você não vai precisar mais de um relógio. Você vai estar tão cheio, você vai estar tanto na presença, tão mergulhado no Senhor. Não precisa. Tão mergulhado no Senhor, tão cheio do Senhor, tão cheio, que você vai começar a transbordar. Vai começar a transbordar nas pessoas, vai começar a transbordar numa geração, ao ponto que você vai em lugares secos e você vai ter para dar de beber, ao ponto que você vai encontrar pessoas com sede na religião e você vai matar a sede delas. Entende uma coisa, você não está entrando porque você precisa, você está entrando no secreto porque Deus quer usar você, porque Deus tem um chamado para você. Você não está na terra em vão. Escute uma coisa, você não passou por mais de 100 mil espermatozoides e alcançou um óvulo porque simplesmente aconteceu. Você não veio para a terra por causa de uma relação sexual, você está aqui por causa de um propósito. Você foi escolhido e eleito por causa de um chamado. Deus tem coisas grandes com você. Entra nele. Você está esperando que alguém ore por você, que alguém faça uma campanha para você, está esperando a mão numa cabeça. Deus está esperando, entra na minha presença, que eu farei. Intimidade movimenta os céus. Quando você compreendeu o poder disso, você nunca mais vai murmurar. Quando você entendeu o poder do secreto, as coisas correm para você. As coisas vêm para sua mão. Você nunca mais vai fazer plano. Você nunca mais vai ser emocionado. Você vai ter a plena convicção de quem é o Senhor. E em meio a uma geração que nunca conheceu a Cristo congregando, em meio a uma geração que conhece só um Jesus desconhecido, que Jesus mesmo fala, peraí, você viu que Isaías fala? Que ele era que nem uma raiz de terra seca, que ele não tem formosura nenhuma, que nada de beleza tinha. E se a Bíblia diz, como a Bíblia diz, Jesus, ele nasceu em Belém e andou pelos desertos da Jordânia. Olha aqui para mim, amor, a gente ficou lá 15 dias, irmão, eu fiquei negão. Eu vou postar para vocês verem uma foto. Não tem, deixa eu ver aqui, não tem um aqui. Eu fiquei preto, irmão, preto do sol, preto. Jesus, a cor dele não é ariana, o cabelo dele não tem chapinha. Talvez você está vendo esse Jesus lindo, bom, de bush, que ama todos os teus pecados. O meu Jesus é faca na bota. O meu Jesus, ele manda nós nos converter. Ele falou, ele deu uma pancada tão forte. A Bíblia diz que tinha 500, 320 levantaram embora. Ele falou, e aí Pedro, não vai junto não? E aí Mateus, puxa. E aí João, larga, não vai com eles.
Eles falando, meu Deus, quão duro é o sermão do mestre. Irmão, não é duro. Quando é verdade, ela te repreende, porque o nosso coração não está nele. Porque se está nele, tu fala, oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Repreensão é o amor dele. Deus ama quem ele repreende. Deus está te dando uma oportunidade de voltar, cara. Deus está te dando uma oportunidade de entrar para a intimidade. Se nós entendemos isso, oh meu Deus, se nós compreendemos, mas nós somos muito de falar e nada de agir. Você já viu? Nós falamos hoje, entramos por 4 hoje e amanhã voltamos à nossa vida normal. Nós falamos que Jesus é poderoso, mas nós não carregamos nada de poder. Nós falamos que Jesus é um Deus sobrenatural e você não vive nada de sobrenatural. Nós falamos que Jesus faz e o que você está fazendo. Nós falamos que Ele é e você está sendo. Você já viu que o nosso evangelho é chulo, raso? E muitos de nós estão queimando o nome de Jesus, porque as pessoas olham e falam, ó, é crente. Ó, é crente. Cara, por favor, se tu não quer viver uma coisa violenta, volta para o mundo. Porque se tu entrou para cá, ah meu Deus, você tem que morrer para Ele viver. Se você entrou para cá, foi o velho homem. Nós vivemos uma preguiça espiritual, um comodismo humano, uma procrastinação eterna. Estamos prorrogando. Vamos deixar para segunda, vamos deixar para o dia 1º, vamos deixar para outro mês. Esse mês eu não posso, eu tenho que concluir algumas coisas. Você já observou? Nós não queremos buscar intimidade. Nós queremos um momento. Eu quero um momento com Jesus. Chá, chu, que tremendo esse culto. Uau! Yeshua! Aleluia! Acabou o culto, o diabo. Vamos embora, vamos para casa. Vamos voltar a pecar. O problema não é aqui dentro. O problema é amanhã. O problema é que resposta tu vai dar. Ele está te chamando, vem. Vem. Você só quer vir a mim quando está cansado? Você já observou como a Bíblia trabalha? Já observou o jeito dele? Você já viu como Deus trabalha? Esse é o nosso problema. Vem aqui, João, Gerim. Olha como Deus trabalha. Vamos, varão, é para Jesus, é mais rápido. Vamos. Sobe aqui. O problema nosso é que nós estamos no mundo pecando com uma vida desgarrada. Quantos de nós temos convicção que íamos para o inferno? Levanta a mão quem estava em convicção que estava no lamaçal. Tem alguns que são os anjos aí. Ah, coisa linda, irmão. Eu vou pedir para alguns ficar no fim para mim, eu quero ver as asinhas depois, as aurelas. A Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Então todos já tinham uma sentença. E aí o Senhor fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E aí de uma maneira ou outra, você veio parar na mão de Jesus. Então, o que a gente quer? Abba, Ele me ama. E aí o que ele faz? Ele tosa o seu pelo, tira os carrapatos, tira os bernos. O que eu quero dizer com isso? Ele pega a ovelhinha, ele dá um trato, ele apaga teu passado. Ele muda a tua história. Ele muda teu caráter. Ele abre porta. Ele tira as condenações. E aí tu está em Cristo. Agora aquele teu passado foi porque as coisas antigas se passaram. Ele começa a fazer nova todas as coisas. Ele começa a guiar os teus caminhos. Ele começa a fazer na tua vida. Ele te transforma. Ele te dá um marido digno, uma esposa digna. Ou transforma, santifica o casamento. Ele muda tudo. Ele abre todas as portas. Alguém está me entendendo? Só que esse é o problema. A gente só quer, vinde a mim. Chega um ponto e diz assim, filho, viu tudo que eu fiz contigo? Agora, vinde após mim. Agora, você vai ter que começar a caminhar atrás de Cristo. Caminha atrás de mim. Agora tu é obrigado a caminhar. Aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Pega a tua cruz aí, irmão. Pega a tua cruz. Só isso. Meu Deus, só isso, irmão. Tu era para andar cocado aí pelo peso da tua cruz.
Vem. Esse é o problema. A gente se cansa fácil. Esse é o problema. Olha para mim. Quando tu achar que está difícil para ti, volta um pouquinho no teu passado e vê o que tu era. Quando não aguentar mais em Cristo, veja tudo que Ele já fez por ti. Então Ele fala, vinde a mim. Agora aqui, não tem mais bibibi do papai, florzinha de Jeová, teteinha do Senhor Jesus. Não tem mais esse negócio, irmão. Agora te afirma e vem. Vinde a mim. Só que tem um porém, irmão. Muitos acham pesado a cruz e o seguir Jesus. Aí faz que nem tu, sai da presença. Faz que nem tu, volta para pedra, volta para cocaína, volta para encher a cara de 7 campos. Não, pior que nem 7 campos não é aquela barrilzinho. Volta para o pecado, volta para o lamaçal. Muitos não querem seguir a Cristo porque apareceu uma oportunidade melhor no caminho. Apareceu uma nova oportunidade de emprego. Então foi Deus que abriu a porta. Deus que abriu a porta? Vou falar que nem meu pai. Que? Deus abriu a porta? Que porta que Deus abre para te tirar da presença? Não, diga para mim, que porta que Deus abre para te tirar do caminho? Não é porta. Isso é laço, é enganação, é alma, é mente, é carne. Só que tem um porém. Tem alguns que não importa o tamanho da cruz e não importa o caminho, permanece, vinde a mim. Permanece, venha após mim. Só que vai chegar um tempo da tua vida que Jesus fala assim, cara, eu vi a cruz que tu carregava, eu vi o peso, eu vi o preço, eu vi tudo que tu fez. Teve tanto problema que eu permiti para te sair da presença, tu permaneceu, tu não afrouxou. Agora eu vou te dizer, eu te dou minha unção, minha presença, e ide ao mundo todo e prega o evangelho a toda criatura. Você compreende o que Deus pode fazer contigo? Que em todo o processo Deus quer te usar. Permaneceu, Ele te levanta. Daqui a pouco Ele te pega e te coloca em visibilidade. As pessoas falam, não pode ser. Que é o João? O João aquele? Não pode ser. As pessoas vão dizer, quê? Aí Jesus é contemplado. Sabe por que elas vão dizer assim? Só Jesus para fazer na vida dele. Tudo tem um propósito, irmão. Teu propósito não é ficar sentado aqui esquentando cadeira. Não, teu propósito não é vir para cá, meu Deus, o teu propósito aqui não é ser um gato miando, é ser um leão rugido. Teu propósito é dar resposta para Deus. Diz para a pessoa do lado aí, diga para a pessoa do lado, você tem que dar resposta para Deus. Você tem que dar resposta, diga para ela, Deus está esperando a tua resposta. Não está esperando a tua oração. O que Jesus falou? Me deem resposta. Fica aqui pelo menos 1 hora. Você está dando uma resposta de pelo menos 1 hora. E não é ficar lá, Senhor, me dá, meu Deus, o meu carro, papai amado, a minha casa. Ouça, para de ser mendigo. Ele quer que tu fique firme. Senhor, eu estou aqui, me usa, me levanta. Senhor, eu estou aqui, eu quero o que o Senhor tem para mim, o meu plano, o projeto, dê para mim. Eu não quero mais os meus projetos, eu quero os teus. Você já orou para Deus, Senhor, coloca a minha vida em ordem do teu jeito. Não, quem é que já orou assim? Você está pego, irmão. Ele vai arrancar os teus projetos, os teus sonhos, o que tu planejou, arquitetou, e começa a colocar o dele. Talvez é nada a ver com o que tu sonhava, mas é tudo a ver com aquilo que ele sonhou para você. Esse lugar de secreto revela o Jesus que ninguém conhece. Aqui fora, o Jesus conhecido é o que os homens tentam mostrar. É o que a religião tenta mostrar. É o que a internet tenta mostrar. O Jesus invisível é o Jesus que se mostra através de você. Eu creio, irmão. Fiquem de pé comigo. Eu creio.